Bem, olá pessoal, meu nome é Jordane Lima Balbino, eu sou da Universidade Federal da Paraíba, eu sou mestranda na pós-graduação de Educação e o texto que eu trouxe para o simpósio está intitulado como Pensando as Concepções de Educação Especial a partir das relações interpessoais permeadas por interdependências sociais. Para início de conversa, eu trouxe uma frase de Hartke que está contida no prefácio do livro A Condição Humana, e que ela diz que o que ela propõe no livro é muito simples, trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo. Então, essa frase, ela de certa forma introduz o texto, porque a intencionalidade do texto não é fazer um apanhado histórico, não é, de certa forma, problematizar a questão das abordagens, mas nos ajudar a refletir o que nós estamos fazendo em relação a essas abordagens educacionais. E a tessitura da proposta, ela foi uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, e para tratar das abordagens educacionais especiais, a gente se baseou em Dosiar e Laplane, e para falar um pouquinho das relações interpessoais, eu trouxe Gardner para falar sobre inteligências pessoais. E como não poderia deixar de ser, trouxe Elias 2008 para que possamos conversar essa questão, né, com ele. E aí o que vamos pensar? Nós temos como principal objetivo articular o desenvolvimento das abordagens da educação especial com a forma como são estabelecidas as relações interpessoais, sendo que essas relações interpessoais são entendidas por meio das interdependências sociais que são conceituadas por Norbert Elias. E aí, mais do que perceber como os sujeitos são compreendidos na sociedade, nós buscamos entender como as relações interpessoais elas são implicadas nesse processo. Então, por meio de Elias, nós iremos pensar configuração social e interdependências sociais que envolvem a sociedade e os indivíduos em uma teia de relações, percebendo a relação não como um conceito estático, mas um constituinte de processos. E aí, trazendo um pouquinho das concepções de educação especial, Elias ele fala que mesmo que os sujeitos se entendam como indivíduos solitários, até a sua própria satisfação é orientada a partir dos outros. Então, a gente traz essa consideração de Elias para perceber que a forma como o sujeito se entende, o sujeito com diferença marcada, o sujeito com deficiência se entende dentro da sociedade, está permeada pela forma como os outros o entendem dentro dessa sociedade. E a forma como, por exemplo, os profissionais que trabalham com esse sujeito entendem esse sujeito também está influenciada na configuração social em que eles estão inseridos, ou seja, um contexto social. Silva, ele traz para a gente, de forma histórica, 4 estágios da abordagem de educação especial. A era pré-cristã, na qual era tido desprezo contra esses sujeitos, e a gente considera a exclusão, a difusão do cristianismo, na qual começa-se a institucionalização, e aí a gente vê o movimento de segregação, o desenvolvimento das escolas, o terceiro estágio ainda nessa concepção de segregação, e a integração, que buscava um padrão de normalidade. Então, não era o sujeito com deficiência que teria uma sociedade para se adaptar a ele, mas era ele que deveria se adaptar a esse suposto padrão de normalidade. E aí, inclusão como proposição para entender o sujeito como diferente. Para a gente trazer essa concepção de inclusão, a gente traz uma conceituação diferente apresentada por Sclia. Sclia apresenta 2 concepções de diferença. Uma diferença que é tida como diferencialismo, que é mais uma categorização desse outro. Então, isso é uma forma, de certa maneira, racista, na qual categoriza o outro. E aí nós temos a diferença, que são simplesmente diferenças, que são as especificidades desses sujeitos. Refletindo com Elias. Elias diz que para compreender de que trata a sociologia, temos que estar conscientes de nós próprios como seres humanos, entre outros seres humanos. Isso nos remete a refletir acerca das concepções formuladas sobre os outros indivíduos. E aí entendemos que à medida que estamos inseridos em uma configuração social, estamos influenciando e somos influenciados por ela. Mais que isso,
geramos uma relação de interdependência, pois não somos externos a essa configuração. E aí isso já vai fazendo a gente entender como é que essas abordagens elas são, de certa forma, vistas. E aí pensar nas relações interpessoais nos faz refletir que são essas interações para com o outro que nos propiciam a inserção nessa teia social. As relações interpessoais elas nos propiciam entender como é que nós estamos pensando esse outro e também como esse outro está se pensando dentro da sociedade. Então, com isso, nós podemos articular com a questão das inteligências pessoais, que trazidas por Gardner de intrapessoal e interpessoal, na qual o sujeito constitui as suas inteligências pessoais a partir do outro e também ajuda o outro a construir. Então, é um movimento de inter-relação entre a construção da inteligência intrapessoal e interpessoal. As redes sociais envoltas na evolução das abordagens educacionais da educação especial. Então, a gente já vai pensando na articulação aí. Então, Silvia, ele nos apresenta esses quatro estágios e em nenhum momento situa de forma exata o início e o final desse. Então, a gente percebe que esses estágios situados por Silva, que eu citei no início, eles são completamente vinculados ao contexto social em qual esses sujeitos estavam inseridos. Mas em nenhum momento ele diz que terminou um e começou outro, ou seja, eles coexistem na sociedade. E aí Laplane, ele problematiza a inclusão, mostrando a existência de outras abordagens, mesmo, por exemplo, no Brasil. Nós temos a Constituição, nós temos a LDB, nós temos outros documentos que legalizam, que garantem a inclusão, ainda coexiste a segregação, a exclusão e a integração. Isso mostra que eles não se anulam, mas eles coexistem. E aí Elias ele nos mostra a forma como o indivíduo e a sociedade coexistem de forma interdependente, principalmente mediante a sua constituição como sujeito e, consequentemente, como configuração social. Então, as relações de interdependência na sociedade, materializadas dentro das configurações sociais, propiciam interação entre os indivíduos e essa inter-relação faz com que os sujeitos desenvolvam a inteligência intrapessoal e interpessoal. Porém, precisamos pensar que aqui as relações têm o sentido de processos. Nesse processo de interdependência social e das abordagens, visualizamos duas linhas de análise. A primeira se materializa nos profissionais educacionais e como eles entendem esses sujeitos, que se é por uma diferença, por especificidade, ou se é por diferencialismo, como categorização. E a segunda é a construção identitária do sujeito com diferença marcada a partir das relações interpessoais, consideradas dentro das relações de interdependência. E aí, nas nossas considerações finais, quando Excluir apresenta a discussão em relação à diferença, ele pontua como Laplane que a verdadeira inclusão não é uma mera consideração da diferença como parâmetro, mas que tudo está articulado com o ideário e o pensamento social. Nesse sentido, reiteramos Elias no que diz respeito à interdependência social, pois foi possível perceber que essas abordagens estão diretamente ligadas com as relações interpessoais que são estabelecidas entre os sujeitos, e é a partir delas que são viabilizadas de forma prática o entendimento teórico que os profissionais de educação têm acerca da pessoa com deficiência e dessa mesma forma como essa pessoa se sente inserida na sociedade. Então a intencionalidade é que a gente possa refletir essa questão da construção do sujeito, da construção da forma como se pensa esse sujeito e como é que esse pensamento acerca desse sujeito vai influenciar em como ele se pensa dentro da sociedade. Então, essas análises e reflexões deixam-nos, portanto, em aberto a análise para além das legislações. Como os sujeitos eles estão sendo vistos de acordo com suas especificidades e diferenças, ou a partir de categorizações? Será que realmente estamos viabilizando nas relações interpessoais uma perspectiva inclusiva dos sujeitos, ou a inclusão continua meramente nos discursos? Então, foi isso que a gente quis refletir, aqui algumas das referências utilizadas da produção do texto, e obrigada, espero que tenhamos construído alguns questionamentos, algumas inquietações aí, que é com essa intencionalidade que a gente escreve, né, na provocação de inquietações. Gratidão.